Eu peço luz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Guilherme Almeida. E eu sou Camila Oliveira. Está começando mais um Aqui Democracia. E no programa de hoje vamos tratar sobre nativos e imigrantes digitais e como esse novo conceito vem interferindo na educação e até no engajamento político. A gente também vai falar sobre inteligência coletiva, um conceito do Pierre Levy, mas que também é tratado por Jenkins no livro Cultura da Convergência. Como vocês sabem, em todo o programa tentamos trazer algum álbum para embalar essas discussões. E o BG de hoje vai ser o álbum Agradece, de Marina Peralta. Em um artigo publicado em 2001 em uma revista estadunidense, o escritor e palestrante Mark Prince lançou os termos nativo digital e imigrante digital. O termo nativo digital descreve o jovem que nasceu em uma época na qual tecnologias digitais já eram uma realidade. A exposição a elas concederia a essa geração talentos e características inéditas, e educadores nascidos em outras épocas deveriam se adaptar para continuar ensinando com sucesso. Em seu artigo de 2001, Prensky afirma que ter crescido com tecnologias como jogos de computador, e-mail, internet, celulares e mensagens instantâneas concederia aos jovens uma série de características que os tornaria únicos e diferentes de todas as gerações anteriores. O nativo digital seria habilidoso com as novas tecnologias, realizaria muitas tarefas, ao mesmo tempo estaria acostumado a receber muita informação rapidamente e se beneficiaria do uso de tecnologia digital em seu aprendizado. Ainda segundo Prensky, os imigrantes digitais, por outro lado, seriam as gerações anteriores, que haviam se deparado com essas tecnologias quando já haviam sido desenvolvidas. Assim como imigrantes de outros países, eles teriam um sotaque de épocas passadas que dificultaria sua comunicação com os nativos digitais. Os professores precisariam se adaptar a essas mudanças e pensar em uma nova forma de educação. Então, é muito interessante, né, esses dois conceitos, porque isso influencia em várias coisas, assim, a gente já discutiu até isso em outros momentos, enquanto esse conceito de nativo e imigrante digital, e é uma realidade, na verdade, muda, assim, até nossa rotina, até nossa forma de ver o mundo, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho 20 anos e eu me considero imigrante digital, embora logo cedo tive computador e tal, mas eu me considero imigrante digital porque eu tenho a necessidade do físico, sabe? De, por exemplo, de ter um livro na mão, de ler com o livro na mão. E os nativos digitais não, muitos nativos digitais mal têm livro, sabe? Tem esse costume de ler pelo e-book e tal, por essas plataformas digitais. Então, assim, eu acredito que esses novos conceitos, essas duas modalidades, assim, de forma de aprender, talvez, modificam, não criam só um novo conceito, mas modificam a forma de aprendizado, a forma de interpretar o mundo, talvez até o consumo, né? Porque, tipo, se tu para de consumir, por exemplo, livros físicos, outra modalidade vai crescer, que é a de livros virtuais. Então, é bem interessante, na verdade, a visão diferente quanto a isso. E eu me considero também um imigrante digital, apesar de, por exemplo, estar muito mais acostumado com o meio digital do que, sei lá, eu cresci no ensino fundamental escrevendo em caderno, mas agora eu não consigo mais escrever praticamente em folha. Eu preciso sempre digitar. Quando eu digito, eu escrevo mais, escrevo melhor, fico mais inspirado. Mas em compensação também tem, às vezes, essa necessidade do livro físico. Nem sempre você quer ler em PDF, às vezes é cansativo, é chato, né? E às vezes você quer o cheiro do livro, essa coisa. Sim, verdade. Inclusive, eu me deparei, assim, recentemente, hoje, né, refletindo sobre ser imigrante digital, que, por exemplo, eu estou fazendo meu TCC e é um livro-reportagem, então é grande. Mas eu escrevo ele todo num caderno e depois digito, sabe? Porque eu tenho essa necessidade. Minha cabeça parece que trava se eu for digitar só no computador. Então eu prefiro escrever, parece que flui, eu me sinto, sei lá, arcaica, mas eu gosto. E eu vi esses dias uma reportagem dizendo que a venda de livros estava diminuindo no Brasil e tal, mas talvez essa venda de livros esteja diminuindo justamente porque as pessoas estão consumindo mais os e-books, e tipo, muita gente baixa ilegalmente, então não tem como contabilizar isso. E fora que é notório que a educação do país, mesmo com as quebras que teve nos últimos anos, tem melhorado. Hoje muito mais pessoas têm acesso à educação, então seria até ilógico acreditar que as pessoas estavam parando de ler, entendeu? De comprar livros. Na verdade estão parando de comprar, mas os físicos, eu acredito que os e-books continuam. Eu particularmente, por exemplo, estudo para concurso público e não compro apostila. Hoje eu não compro apostila para física, até porque virtualmente ela é mais rentável, sabe?
Então, se a gente tiver a oportunidade de escolher, eu mesmo sendo imigrante, sabe? Se eu tiver a oportunidade de escolher entre um virtual, que é mais barato, e um físico, que é mais caro, eu vou escolher o virtual, infelizmente, porque o bolso pesa. Sim. E isso também, de certa forma, vem mudando a educação, porque começa a ser a discussão de até que ponto a gente pode começar a inserir a tecnologia na educação das crianças, porque elas começam a ficar desinteressadas na forma antiga, de giz e lousa, e tem essa coisa toda de proibição de celular na sala de aula, e até que ponto a gente não está deixando de lado uma potencialidade, uma coisa que ajudaria a alavancar ainda mais essa educação e promover, de certa forma, um incentivo a mais para o aluno na sala de aula. Porque imagine se a professora conseguisse integrar o conteúdo com um meio digital, sei lá, um celular. Vamos pesquisar sobre determinado assunto e tal, discutir sobre isso. Tipo, ao invés deles ficarem usando o WhatsApp porque ela fica lá na frente falando que nem uma metralhadora e... E assim, só para concluir o que eu tinha falado antes, é muito claro o quanto os nativos digitais têm crescido e o quanto a tendência da sociedade toda se tornar nativo digital. Porque, por exemplo, recentemente saiu o resultado do SISU, assim, do Enem, na verdade, e abriu inscrição do SISU. Antigamente, não existia isso de você se inscrever virtualmente, sabe? Tu tinha que vir na universidade, realizar uma inscrição mesmo presencialmente, e a partir daí que tu iria escrever. Hoje tu controla tua nota, tu controla tudo, sabe? O fundamento das instituições, tu pode inscrever na Universidade do Acre, tu pode inscrever na Universidade de qualquer lugar do país, que é tudo feito virtualmente. E muito para além disso, hoje existe, ainda mesmo dentro dos nativos digitais, eu acredito que existem duas vertentes. Tipo, eu que sou meio imigrante e meio nativo, fico naquela, né? E, tipo, eu não uso o aplicativo do SISU e do Enem para Android. Eu tenho a necessidade de entrar no navegador do computador, aquela coisa bem arcaica, ir lá, sabe? E entrar no site do SISU. Mas todo mundo que eu conheço, que é mais novo que eu, por exemplo, que tem 16, 17 anos e está tentando o Enem agora, tem um aplicativo baixado no Android, mas eu não tenho o costume de estar entrando nessas coisas, que são mais formais, pelo celular. É muito interessante. Mas quanto a essa questão da educação, tem várias pesquisas, inclusive aqui na Universidade Federal de Sergipe, sobre isso, sabe? E eu acredito que minha opinião, eu sei que você é tendencioso contra, mas minha opinião é que a educação e a internet andam juntas, sabe? E a tecnologia tem que andar juntas. Esse conceito de dispersão, você dispersa se você estiver mexendo no celular, sabe? E tal, se tiver tecnologia, o estudante dispersa. Não, o estudante vai dispersar se a aula estiver chata, sabe? Se realmente a aula não for atrativa, não for interessante, se for uma lousa e a pessoa escrevendo ali no textão, realmente vai ser difícil. Mas eu acredito que a tecnologia vem justamente para o contrário, vem para ajudar os estudantes se interessarem mais pela aula. Ele cria mais mecanismos para que os professores consigam, de fato, fixar o aluno, sabe? Hoje tu pode levar vídeos interativos para a sala de aula, hoje tu pode fazer slides interativos, tu pode fazer fluxogramas interativos e mostrar em sala de aula. Então, por exemplo, principalmente para o ensino pedagógico de crianças mesmo, de tipo primeira, segunda, quarta série, ensino fundamental menor, ensino fundamental maior. Eu acredito que a tecnologia ajuda muito, contribui bastante. Inclusive, existem pesquisas estadunidenses também, não sei de quem, mas depois posso conferir, que dizem que a parte visual é uma das partes mais fáceis de aprender, sabe? Se tu consegue ver, visualizar as coisas, tu consegue aprender mais. Então, assim, falar é interessante, mas ver, eu acho que é uma forma de aprendizado muito boa. E aí tu pode criar mapas interativos e as pessoas podem aprender por aqueles mapas com cores e tal, entendeu? Coisa que você não pode fazer numa lousa. Tu vai ter a opção de pincel preto, vermelho ou azul e pronto. Então, eu queria retomar uma coisa que, na verdade, o que eu fiz? Eu falei eu já incrementei aquele assunto sobre educação, adiantando um pouco, porque eu tinha esquecido o que eu ia falar, mas eu lembrei o que eu ia falar. Que era sobre os livros, que você estava falando que as pessoas realmente não estão lendo menos e tal, como dizem. E realmente, porque, por exemplo, as pessoas só consideram leitura livros, mas, sei lá, você está lendo um texto na internet, você está lendo alguma coisa, você está lendo um blog, você está lendo de todo jeito. E, tipo, quem lê mais? Uma pessoa que lê todo dia, sei lá, na internet, uma pessoa que pega um livro uma vez aqui, né? A internet só fez democratizar mesmo a leitura. Então, sobre isso do celular atrapalhar ou não, como eu sou o contraponto da história, eu também trouxe estudo, que foi de um trabalho de 2011, do relatório de crianças da União Europeia Online, que ele mostra que essa ideia de que os jovens teriam habilidade em realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo, que seriam multitasking, na verdade estaria errada, porque o ser humano ele é sim capaz de realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo,
mas de uma maneira não automatizada, tipo, conversar no Facebook, ler um artigo científico. Essa ideia de que ele consegue fazer bem as duas coisas seria mentira. O que acontece é que é uma rápida alternância entre uma atividade e outra. Ela diz que esse tipo de alternância ela acaba prejudicando em tarefas que exigem concentração, como estudar. Isso acontece com indivíduos mais adaptados a alternar mesmo com indivíduos mais adaptados a alternar sua atenção entre diversos estímulos digitais, o que se encaixaria na de nativo digital. Não, eu acredito que, assim, particularmente por experiência própria, não sou nativo digital, né? Sou imigrante, mas acredito que não. Inclusive, eu acredito que é muito claro que a gente já trabalha mais do que um sentido. A gente tem 5 sentidos e a gente consegue trabalhar os 5, sabe? Então eu acredito que assim como existe processo de evolução, assim como o ser humano evoluiu muito no decorrer dos tempos, né? E a gente foi trabalhando nossos sentidos, a gente trabalhou o tato e ele foi se adaptando. Os nossos mãos diminuíram porque a gente não tinha necessidade de ter mãos tão longas, e nosso olfato, etc. Tudo isso foi se adaptando, o paladar foi se adaptando à medida que foram incrementando mais a alimentação e tal. Então, acho que assim como os nossos sentidos se adaptaram, eu acredito que como as tecnologias não é diferente. Eu acredito que as tecnologias chegaram e a gente vai ter que... E o nosso corpo, consequentemente, nossa mente vai se adaptando a isso, sabe? Essa necessidade de fazer várias coisas de uma vez. Então, eu acredito que, assim, pode ser que para um imigrante digital, ele não consiga realmente fazer 10 coisas, assim como dizem que homem não consegue. Mas eu não acredito, enfim. Mas pode ser que o imigrante digital não consiga fazer 2 coisas de vez. Mas eu acredito que o nativo digital sim, porque isso é uma coisa biológica, entendeu? Não é uma coisa social. Assim, sabe? É psicológico, gente. É biológico. Nosso organismo se acostuma É tanto que existem aquelas mutações, né? Para as mutações, seu organismo vai deixando as coisas de lado que tu não precisa e vai adaptando outras. Então, eu acredito que, consequentemente, se nosso organismo, se nosso corpo vê que você precisa conversar no Facebook e que você precisa ler um artigo científico, eu acho que ele vai se adaptar a isso. Sim. Talvez isso também seja muito subjetivo e também, talvez, dependa da faixa etária também que foi capturada nesse estudo. Se for nativo digital, justamente, você já vai crescer assim, aí seu organismo vai se adaptando, entendeu? E aí, com o tempo, a genética vai se modificando e vai ficando assim para todo mundo. E jogando mais lenha na fogueira, porque esse é meu trabalho, eu estou aqui para isso que sou remunerado. Mentira, eu não sou remunerado. Tem um outro estudo que mostra que, na verdade, essa ideia de estar mais integrado com os meios digitais, ou dominar mais esses meios digitais, seria mais ligado à renda do que, na verdade, à faixa etária. Porque eles pegaram, pessoas de até 50 anos e perceberam que, os que tinham renda mais alta eram os que mais dominavam esses meios digitais e não necessariamente os mais jovens. Muito claro isso. Isso eu concordo, sabe? Mas, olha, na verdade, assim, eu acredito que, por exemplo, mesmo pessoas de baixa renda hoje acabam colocando as tecnologias como prioridade. Obviamente que, numa situação extrema de pobreza, as pessoas não vão ter tecnologias. Mas hoje muita gente deixa de comer, deixa de fazer essas coisas pra ter um celular, sabe? Porém, você ter um celular não necessariamente significa que você sabe explorar a tecnologia. Você só tem um celular. E aí a questão de explorar a tecnologia, que é uma coisa elitista, entendeu? Porque realmente ter um celular, ter um computador, é uma coisa que a população quase toda tem. Se chegar em bairros de periferia, tu vai ver que quase todo mundo tem um celular realmente. Senhoras que são só aposentadas, só tem aposentadoria, que tem 70 anos, estão com o celular na mão, então pode estar mandando foto para as filhas, sabe? Então, assim, em uma maioria, realmente eu acredito que todos têm acesso à tecnologia, mas ter acesso à tecnologia não necessariamente significa explorar a tecnologia. Então, por exemplo, eu conheço senhoras de 70 anos que leem e-book, entendeu? Mas minha avó não, e minha avó tem WhatsApp, mas minha avó é pobre. Fora que essas pessoas com uma renda maior, teoricamente elas compram celulares mais modernos, com mais funções, logo elas têm mais coisas a explorar. E elas sabem explorar as funções, entendeu? Elas têm essa necessidade. Eu acho que na verdade é um processo que não é para ser natural, mas não é para ser normal, mas é natural. Em qual sentido? Você é um idoso, você lê, entendeu? Você é rico, você lê. No final da tarde você vai tomar seu chá, com as pernas pra cima, com a televisãozinha ligada de fundo, lendo. Se você é pobre, você não vai fazer isso. Então, naturalmente, quando tem esse processo de migração para a tecnologia, se você é pobre, você vai ter um celular, mas você vai minimamente conversar com as pessoas, sabe? Você vai falar com sua filha, mandar áudio, porque você não sabe digitar direito e pronto. Uma coisa do trabalho.
Mas se você é rico, não, você vai explorar e-book, você vai explorar aplicativos, vai ter redes sociais e tal, entendeu? É quase É natural isso. aquela Grécia antiga em que os filósofos ficavam preocupados só em pensar, em ler, estudar, enquanto os outros trabalhavam. Trabalhavam, é tipo isso. Então, eu acredito muito nessa questão de renda que influencia. Só que acredito que não ter acesso à tecnologia, mas a explorar ela. Tipo, você consegue pensar como isso se daria em relação ao diálogo com uma educação? Tipo, já rolou você ter uma experiência até com algum professor que soube explorar isso? Então, na verdade, não tive nenhum contato. Mas eu acredito, por exemplo, eu recentemente estava tentando fazer um pré-vestibular em um dos colégios mais caros aqui do estado. Inclusive, quase falei, só devido não, o preço, né? E aí eu vi que também não é inclusivo. Mas aí eu fui conhecer o plano pedagógico da escola, que é o Master. E aí, tipo, diariamente eles têm aulas com tecnologias e interativas, etc. E eles vão pro planetário, e lá no planetário você tem a simulação ao vivo, né? Em tempo real e tal, tipo, do universo. Enfim, eles têm tudo isso. E eu acredito assim, que, por exemplo, se o Master é a melhor escola do estado, tem os melhores desempenhos, e diariamente os alunos têm acesso à tecnologia, entendeu? Eu acredito que isso deve significar alguma coisa, sabe? E principalmente por quê? Porque não é sobre ter acesso à tecnologia, é justamente sobre como explorar essa tecnologia. O Master explora a tecnologia de forma que o aluno não precisa estar com o celular na mão. Quem explora a tecnologia é o professor, entendeu? Os alunos participam porque a tecnologia, ela tem esse princípio da interatividade, inclusive, é um dos princípios da internet, é que ela seja interativa, que não seja um monólogo, né? O aluno interage, mas quem comanda, quem está com a tecnologia de fato, quem está, sabe, no controle da tecnologia é o professor, sabe? Tem todo esse controle, até porque uma criança de 5 anos não vai saber filtrar se é para usar a tecnologia 2 horas por dia ou se é para usar 20 minutos. Sim, e sobre isso também, eu tenho a impressão de que as escolas ainda, pelo menos as públicas, não vou generalizar, mas na minha escola, por exemplo, a gente cada aluno recebeu um tablet, uma coisa linda, não sei se foi do governo, mas a gente recebeu esse tablet e acabou. A gente recebeu o tablet e a escola não usou. Eu também. Cada um ficou jogando um joguinho diferente, baixando coisas pra fazer, porque eles deram o tablet, depois de um ano a gente tinha que devolver e ninguém usou pra nada em relação a... Então, mas é porque tem um princípio da usabilidade, porque assim, não adianta você ter a tecnologia, entendeu? Ter a tecnologia, qualquer micro digital tem, entendeu? Mas saber usar a tecnologia é algo que o nativo sabe mais. Então, é complicado. E assim, dentro das escolas públicas isso é muito claro, porque o plano do governo tem até um projeto do governo que é Internet Sem Fronteiras, que é justamente para que todo mundo tenha acesso à internet, sabe? A tecnologia sem fronteiras também. Só que esse negócio de dar o tablet, sabe? E não ensinar o aluno a usar realmente ele para educação não adianta de nada. Porque volta para esse princípio, sabe? De que tu tem a tecnologia, mas tu não sabe explorar. Então, é tipo ter acesso à internet. Tu pode ter acesso à internet e usar só para usar o Instagram, o Facebook. Então você não tem bem acesso à internet, sabe? Acaba entrando naquele negócio que a gente falou de que em Portugal a galera pagava um pacote só para usar a rede social. Então, por que fazer isso? Porque as pessoas não exploram, sabe? E elas não exploram, não é porque não querem, é porque não sabem a dimensão que a internet tem, sabe? E falando nessa dimensão que a internet tem, um outro conceito interessante foi um que eu acabei estudando porque eu supus que seria meu tema de TCC, depois acabei mudando de ideia, mas é do Pierre Levy, que tem um livro por uma antropologia do cyberespaço, uma inteligência coletiva por uma antropologia do cyberespaço, creio que esse seja o nome. Que, segundo esse termo, segundo essa ideia, a inteligência coletiva ela seria uma forma de um homem pensar, ser humano no caso, pensar e compartilhar seus conhecimentos com outras pessoas utilizando recursos digitais, como, por exemplo, a internet. E nela, esses próprios usuários é que geram conteúdo através da interatividade com o website. É uma inteligência distribuída por toda parte, na qual o saber está na humanidade, já que ninguém sabe tudo, porém todos sabem alguma coisa. Um exemplo disso é a própria Wikipédia, que as pessoas cada um vai contribuindo com um pouquinho, tem uma informação sobre determinada personalidade, aí cada vez aquilo vai sendo atualizado. Às vezes algumas pessoas colocam algumas informações erradas e tentam ferrar com a imagem de alguém, mas geralmente há uma certa revisão, as próprias pessoas revisam e consertam isso. E também vi que existiria um conceito de inteligência coletiva inconsciente, consciente e plena.
essa inconsciente, o usuário vai contribuir com informações, mesmo sem saber, pelo simples fato de navegar, ou seja, deixando o rastro. Nessa categoria pode ser considerados cliques em links, por exemplo, que é preenchimento de formulários, e essas informações elas são registradas por servidores, softwares, que irão reunir esses dados e fornecer determinadas informações e padrões. Que foda isso, né? É. Aquele princípio da neutralidade que a gente conversou, né? Sim. Bem foda. E, tipo, a inteligência consciente, ela já seria uma coisa mais reservada a alguns grupos que eles saberiam, seria necessário um esforço dos membros para realizar a sua concretização. Tipo, o desenvolvimento do Linux e outros softwares livres, o empenho de usuários em listas e fóruns de discussões para resolver determinado problema. Isso é uma coisa consciente. Já a coletiva plena é aquela que consegue unir esses dois tipos de inteligência. Então, Babado. Jenkins, na cultura da convergência, ele vai dar uns exemplos disso. Por exemplo, ele vai falar que tem aquela série Survival nos Estados Unidos, que disseram que seria tipo uma que tem aqui no Brasil, que era de sobrevivência também, alguma coisa assim. Que as pessoas elas tentavam descobrir quem seriam os próximos protagonistas da série e o que ia acontecer, quem ia ganhar, e cada um montava um fórum e as pessoas ficavam tentando descobrir isso e tal. Isso era uma forma de inteligência coletiva, tipo, cada um ia contribuindo com um pouco. Uma pessoa, sei lá, estava naquele país onde a série ia ser gravada, ela mandava informação, a outra pessoa via alguma coisa, né? E Jenkins, ele vai falar que, por exemplo, muitos acreditam que isso está sendo usado só para entretenimento até agora, mas que futuramente pode ser usado para uma coisa mais engajada ou importante. Não, eu acredito que já seja usado para coisas engajadas, sabe? Tipo, eu não sei se isso é bem isso que eu entendi, mas, por exemplo, entra naquela questão de tem novela, e aí tem um desfecho da novela, e aí as pessoas ficam opinando para que o desfecho da novela seja outro, e ele muda. Sim, teria um pouco a ver, só que isso se daria todo na internet e não necessariamente teria um mediador, um meio de comunicação como mediador. Tipo, sim, não tem, na verdade, meio de comunicação mesmo, porque eu acho que, por exemplo, tem a ver mais com as hashtags, tipo Twitter, as pessoas colocam muito aqueles chips, hashtag Tite não sei quem, entendeu? Hashtag tal. E aí eu acho que, mesmo que não seja diretamente, mesmo que ninguém tenha feito enquete, mas o fato de dessas próprias redes sociais fazerem esses balanços do que é que mais foi falado, acaba gerando aquele negócio pro escritor, né, da novela, pro diretor, tipo, se eu colocar isso, eu vou agradar mais pessoas, entendeu? Então, é foda isso. Acho muito foda. E esse engajamento também em relação às próprias manifestações também. Sim, então, é isso, porque, por exemplo, a manifestação de 2013 foi um exemplo de tudo isso, do que a gente falou até agora, sabe? Porque pra mim, primeiro que entra na questão da TV digital, porque foi organizada virtualmente. Por mais que não tenha sido organizada por nativos digitais só, mas ela é um exemplo de que como a sociedade funcionará futuramente com as nativos digitais, sabe? As manifestações, a militância, sabe? A militância é tudo puxado pela internet, porque é um meio muito fácil de você reunir muitas pessoas, sabe? É tanto que ganhou a proporção que ganhou, né? Agora, o mais interessante é que depois daquilo, as pessoas reclamaram muito da saúde naquele tempo, da saúde e da educação. E depois daquilo, Dilma criou mais médicos. E, tipo, não é por acaso, sabe, que mais médicos foi criado. Mais médicos foi criado em detrimento das manifestações de 2013, sabe? As pessoas falarem tanto que não tinha saúde e que não tinha educação. E aí ela criou, e que não tinha vaga para médico, que não tinha médico e tal. E aí ela criou um programa que abarca a educação e abarca a saúde, porque criou várias vagas para medicina e para a área de saúde no país. E trouxe médicos, entendeu? Então, assim, uma coisa em detrimento da outra, sabe? Porque as pessoas mais reclamavam em rede social era isso, e foi isso que Dilma fez. Então, acho que justamente nessas manifestações, que não foram puxadas só por nativos e imigrantes, já mostra também essa inteligência coletiva funcionando. Tipo, as pessoas da geração atual com as pessoas da geração passada, tipo, contribuindo para uma mesma causa, e até esses tipos de mídia alternativa surgindo, como mídia ninja e tal, que filmavam essas manifestações e, tipo, inclusive elas ganharam as proporções que ganharam, justamente porque eles não ignoraram, que os grandes meios de comunicação ignoraram, que foi a violência policial. Sim, Quebrando o Tabu mesmo, gente, Quebrando o Tabu tinha 500 mil likes, hoje tem 7 milhões. Sim. Foi muita coisa, pô. E isso poderia também influenciar, de certa maneira, numa espécie de
incentivar uma democracia direta ou semi-direta, como acontece na Suíça, sei lá, os governos lançarem mais plebiscitos, mais sim. coisas para checar a opinião das pessoas. Não, e hoje é muito claro que a internet tem um poder muito forte nisso, sabe? Estilo contra a PEC 241. Muita gente se mobilizou virtualmente. Teve as ocupações nas escolas, mas a mobilização, por exemplo, a gente de Itabaiana se comunicava com quem estava no Rio Grande do Sul via rede social. E aí a gente se mobilizava todo mundo junto, por mais que tivesse 1 trilhão de ocupações. E aí, tipo, muitos deputados que votaram que iriam inicialmente votarem a favor da PEC 241 não votaram. Porque a gente virtualmente tem como escrachar essas pessoas, tem como saber, tem como falar, você é golpista, você tal. Tem como eles verem também, eles acompanharem as redes sociais e verem a galera se mobilizando contra, sabe? Não é tipo, antigamente eu acredito que as pessoas chegavam, as notícias chegavam para as pessoas, mas as pessoas não tinham esse contato, sabe? É diferente de, por exemplo, um deputado ter alguém que trabalha com ele que chegou e falou, rapaz, as pessoas estão azedas. Outra coisa é você estar lá, mexendo na internet e vendo todo esse fluxo de pessoas, sabe? Falando que é contra, que é golpista e tal. Então, galera, é isso. A gente vai ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado das discussões e até o próximo programa. Valeu!